Bem, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos à segunda renovada Curitiba. Hoje eu quero iniciar uma série de mensagens, Jornada com Jesus. Jornada com Jesus. Antes de ler esse texto de Mateus 1, nós vamos ler o verso 1 e depois o verso 21 ao 23. Eu quero deixar alguns avisos aqui antes de entrar na mensagem. Amanhã, às 7h30 da manhã, começa a nossa semana de oração. Todo mês nós temos uma semana de oração, das 7h30 às 8h30 da manhã, na nosso anexo ali na Casa Azul. Aproveitar essa Casa Azul enquanto ela tem, né? Que daqui a pouco a gente vai desmanchar aquela casa, em nome de Jesus, construir um lugar definitivo de oração. Mas por enquanto é ali a nossa Casa Azul, lugar que nós oramos, lugar onde usamos para a célula. Então, por enquanto, estamos usando a Casa Azul, por isso que não fizemos grandes investimentos ali ainda, né? Porque nosso projeto é desmanchar a Casa Azul, para poder construir uma casa onde tenha um ambiente somente de oração, que não seja usado para mais nada além de oração, ter biblioteca, ter outras salas de assistência social, sala de voluntários, tudo isso nós temos esses projetos, mas por enquanto é ali, né? Então, amanhã pela manhã começa a nossa oração dessa semana, das 7h30 às 8h30 da manhã, todos os dias. No domingo é às 8h15, né? Até às 9h15, nós estaremos ali na Casa Azul orando. Também no próximo sábado, nós temos culto de jovens, amém? Quem é jovem aí? Olha, tem bastante, hein, Gustavo? Tem mais, será? Sábado que vem temos culto de jovens. Melhorou. Mas teve gente que encheu mais os pulmões, assim, né? Então, no nosso sábado, dia 8 de abril, às 19 horas, nós teremos um culto de celebração com os nossos jovens. Será um tempo precioso na presença do nosso Deus. E no domingo, nós temos Ceia do Senhor. No próximo domingo, teremos a Ceia do Senhor. Será um tempo extraordinário, como tem sido. Tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para nós no domingo que vem, na ceia também. E nós temos oração todos os domingos às 18 horas. Hoje tinha bastante gente ali na oração, graças a Deus, como é gostoso. E se ficar pequeno, a gente dá um jeito, né? A gente vai para a cozinha da Casa Azul, vai para a garagem, mas é importante estarmos unidos em oração, porque é somente com oração que nós vencemos. Então, todo domingo às 18 horas, vem um pouquinho mais cedo para a igreja, passa ali na Casa Azul antes de vir para cá. Alguns já têm feito isso e tem sido um tempo precioso demais. E durante a semana temos células, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Tem sido um tempo extraordinário de crescimento, de aprendizado, de comunhão, de cuidado, de consolidação. Eu creio que Deus tem algo tremendo através das células. Você que pode, participe, veja aí um endereço, né, que tem sido divulgado nas redes sociais, e participe com a gente também. Jornada com Jesus, e o título da mensagem desta noite é O Messias, Mateus 1, depois o 21 ao 23. O verso 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 21. E ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Quantos aqui receberam Jesus na sua vida num momento de caos? Você estava vivendo um caos na sua vida e Jesus entrou na sua vida. Oh, que bênção! Glória a Deus! Foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, não foi? E você percebe que assim, Deus, ele sempre tem uma solução para o caos. É no caos que Deus se manifesta.
é no momento em que está aquele vazio ou aquela luta, aquele conflito, Deus aparece. Porque Deus sempre tem solução para o caos. Porque Deus, Ele trabalha no caos. O surgimento de Jesus na história da humanidade foi no momento de caos. Estava um caos instaurado, até porque ninguém precisa de um Messias se tudo está bem. Ninguém precisa de uma solução se não há problema. Então, quando o caos estava instaurado, aparece Jesus, o Messias. Porque Deus sempre tem uma solução para o caos. Porque o nosso Deus, ele é especialista em pegar o caos, a realidade do caos e transformar numa nova realidade, numa nova história, num algo colorido. O nosso Deus é especialista em pegar algo que não tem jeito e mostrar que há jeito, e transformar em bênção, e transformar numa nova criatura, numa nova realidade, num novo cenário. Ele tem um poder tão tremendo, nosso Deus, de pegar as coisas que é nada e transformar em algo bom. Aí eu lembrei do Spurgeon, que diz que enquanto não formos nada, Ele não fará algo novo em nós. Precisamos viver este algo novo em nós, e por isso que o caos às vezes aparece na nossa vida. Mas, permita-me voltar um pouquinho à história aqui de Mateus. Estamos no primeiro livro do Novo Testamento, mas ir lá para o primeiro livro do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, começa a história dizendo que Deus criou os céus e a terra. Porque Deus, no princípio, ou alguma versão aparece em princípio, criou Deus os céus e a terra. E para os hebreus o nome do livro não é Gênesis, é em princípio. Em princípio, sempre as primeiras letras ou a primeira frase do livro é o nome do livro. Então, para eles não é Gênesis, é Bereshit, que é em princípio. Mas ele começa dizendo, em princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2 diz, a terra era sem forma e vazia. Sem formato algum. Concorda? Sem formato algum. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo. E aqui o abismo, talvez alguma versão aparece caos. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra sem forma e vazia, trevas sobre o abismo, isto era um caos. Isso era algo inexistente, não tinha nada, não existia nada. Porém, Deus, Ele cria tudo perfeito. Se não fosse a contaminação pelo pecado na nossa mente, a gente poderia imaginar como seria algo perfeito. Mas a gente tenta. Lugares turísticos que a gente conhece, que são verdadeiros lugares maravilhosos, construídos pela natureza, como se diz, que foi Deus quem criou. Que não foi obra de seres humanos. São lugares maravilhosos, impressionantes. Agora imagine se não fosse o pecado. Imagine como era lá na perfeição. Tudo que nós conhecemos, você fala assim, uau, que lugar impressionante. Lá no Éden, então era perfeito. A gente não consegue imaginar. Não cabe na nossa mente. Deus cria tudo perfeito. Deus pega nos 3 primeiros dias e começa a criar os cenários para depois trazer os seus moradores. Então, no primeiro dia, Deus, Ele cria a luz e as trevas, o dia e a noite. No segundo dia, Ele vai criar o céu e a água. No terceiro dia, Deus vai criar a terra, os mares, a relva e todas as ervas. Aí para cada dia Deus vai criar os seus moradores. No primeiro dia que Ele criou luz e trevas, então Ele coloca o sol, a lua e as estrelas. No segundo dia Ele criou céu e água, no quinto dia Ele vem e cria aves e peixes para habitar no céu e na água.
Aí chega o sexto dia. No terceiro dia ele havia criado a terra, os mares, as relva, ervas. Aí ele vai criar os moradores para a terra, para os mares. Ele cria os animais e os seres humanos. Imagine que perfeição que era. Eu fico imaginando a goiaba sem bicho. Você pegar uma goiaba bem madurinha, aquele cheiro de goiaba, você abrir, não ter problema com bicho, porque não tinha. Gente, comer goiaba sem bicho, eu acho que é uma coisa fantástica. Sem ter passado por laboratório. Aí ela fala assim, Adão, estou com uma vontade de comer uma jaca. Bem madurinha, né, Donizete? Pode deixar comigo. Não está podre, não está estragada, porque era coisa perfeita. A gente não consegue imaginar isso. No nosso dia a dia a gente se depara com tantas coisas que a gente não consegue imaginar uma perfeição. Imagine um cenário perfeito. Imagine algo perfeito. No nosso dia a dia, você trabalhar o dia todo, correr atrás dos animais, subir em cavalo e falar assim, opa, a coluna não está doendo. A gente se abaixa um pouquinho, mexe um pouquinho para lá, para cá, chega à noite ou no outro dia, fala assim, por que está doendo o meu corpo? O que eu fiz de diferente que está doendo? Na perfeição não tinha nada disso. Não tinha dores, não tinha esquecimento. O que eu estava falando mesmo, Eva? Esqueci. Não tinha, porque era um mundo perfeito. Tudo estava num estado de perfeição. No estado de inocência, no estado de que tudo era tranquilo, tudo era perfeito, tudo caminhava de um jeito que a gente não consegue imaginar. Gênesis 2:7 diz que daí Deus criou o homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Imagina o próprio Deus soprando do seu fôlego, entrando o Espírito, o fôlego de Deus no ser humano, aí o homem se levanta, uau, alma vivente, ou seja, um ser animado, aquilo que era inanimado se torna um ser animado, com movimentos, com pensamentos, com semelhança de Deus, com conhecimento, sabedoria. Era tudo perfeito. Porém, se tudo está perfeito, não precisa de Messias. Se tudo está perfeito, não há necessidade de Messias. Então, se há necessidade de Messias, tem que existir um caos instaurado, e foi o que aconteceu no Éden. Tudo estava perfeito, tudo estava caminhando corretamente até um caos ser instaurado no Éden. Um caos chamado pecado. O pecado entra na humanidade, entra no ser humano. O pecado não entrou através de uma árvore, através de uma grama, entrou no ser humano. E prejudicou todo o ambiente, prejudicou toda a natureza, prejudicou tudo por conta do pecado que entrou no ser humano. O pecado entra no ser humano e instaura um caos no mundo. Gênesis 3:7 diz que quando Adão e Eva pecam, os olhos deles são abertos e eles percebem o que é esse negócio? Nós estamos pelados. Mas quem diz para eles que estavam pelados, que estavam nus? Lá no capítulo 1 a gente vê que termina dizendo que ambos estavam nus e não se envergonhavam, mas agora no verso 7 do capítulo 2 diz que os olhos foram abertos, mas não foram os olhos físicos. O pecado tirou a inocência de Adão e de Eva, e eles começaram a perceber que alguma coisa não estava certa. E era o pecado. O mundo entrou num caos em consequência do pecado. Os seres humanos, agora a descendência de Adão e Eva entra no caos e os meninos começam a brigar. E a briga toma uma proporção um pouquinho além dos limites e um acaba morrendo. E o caos vai sendo instaurado em toda a humanidade. Aí há a necessidade de um Messias. A necessidade de que algo aconteça para restaurar, como no início da criação.
Então, todos os seres humanos pecaram. Paulo, quando escreve em Romanos, capítulo 3, verso 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém, nenhum de nós se escapa a dizer assim: não, eu já estou no nível assim que já estou mais santo, já estou mais puro, já não, o pecado já não chega perto de mim. Não, todos pecaram. Davi diz que ele foi concebido em pecado, a mãe dele concebeu ele em pecado. Todos pecaram, todos os seres humanos agora nascem em pecado, então agora há necessidade de alguém resolver este problema no mundo. E este problema só pode ser resolvido com um Messias. Aí Deus vem falar, já começa falando aqui no capítulo 3, no verso 15, que da descendência da mulher nasceria alguém que pisaria na cabeça da serpente. O pecado aconteceu e quando Deus vai confrontar Adão, Adão joga a culpa para Eva, confronta Eva, Eva joga a culpa para a serpente. E Deus fala assim, então cada um tem sua sentença. Expulsa eles do jardim, mas ele diz uma coisa, ele fala assim, mas tem uma coisa. Da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Se teve um problema, Deus, ele tem como resolver o problema, porque o nosso Deus, ele trabalha no caos, ele tem uma solução para o caos. Se o caos está instaurado, quem pode resolver? Deus. Só Deus. Só Deus pode resolver. E durante a história, toda a história que a gente lê do Antigo Testamento, Deus vai falando diversas vezes do surgimento de um Messias. Só em Mateus, em todo o livro de Mateus, nos 28 capítulos, ele cita aproximadamente 40 vezes o Antigo Testamento dizendo, foi para que se cumprisse o que havia sido dito pelos profetas. Como foi dito, e ele conta, porque Deus já havia falado no Antigo Testamento. E Mateus vem trazer essa ideia de que tudo o que aconteceu através de Jesus já tinha sido dito no Antigo Testamento, pelos profetas. Deus fala através dos profetas. E chega nesse texto onde Isaías havia profetizado cerca de 740 anos antes do nascimento de Jesus, dizendo que a virgem conceberia e daria à luz um filho. E colocaria o nome dele de Emanuel, que o significado é Deus conosco. Deus conosco. Deus estava dizendo, eu vou ter que descer à terra para resolver esse problema. Eu vou ter que tornar um de vocês para resolver este problema. E é o que Deus faz, envia o seu único filho para morrer no nosso lugar, até que chega o dia do nascimento de Jesus. E Mateus, ele vai falar sobre isso. Eu fico imaginando que havia uma expectativa muito grande nos dias de Jesus. Alguns dizem que as moças solteiras, tinham muitas delas que não se casavam esperando engravidar-se do Espírito Santo para dar a luz ao Messias. E a bem-aventurada foi a Maria. A Maria, Deus escolhe ela para dar a luz ao Salvador, ao Messias. E Mateus, ele começa o livro dele dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que ele está falando do livro da genealogia? Porque para alguns da época, principalmente os judeus, escrever a genealogia, alguns aqui já pesquisaram com certeza a origem dos seus sobrenomes. E para o judeu isso era muito importante saber de onde eles tinham vindo. Então Mateus, sendo um judeu, que também o nome dele é Levi, ele começa escrevendo aqui, dizendo, olha, livro das origens, de onde surgiu Jesus. Porque para o judeu era muito importante isso. Dizendo de onde Jesus veio, de maneira terrena. Então ele diz, livro da genealogia de Jesus Cristo. Ele começa apresentando Jesus como Messias. Cristo significa Messias ou ungido, ou um rei ungido. E ele vem apresentando Jesus como o Cristo, como essa figura real. As maiores religiões do mundo descende de Abraão.
O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, as 3 maiores religiões do mundo, surgem de Abraão. Então, falar de Abraão tinha uma grande importância para aqueles que estavam lendo esse texto. Mas para nós, talvez, a gente fale assim, tá, e o que isso tem a ver comigo? Parece que não tem muita coisa a ver. Mas vamos correr um pouquinho no verso 21. Ele diz assim, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, ele era aguardado por muitos da época. Jesus era uma pessoa que todos aqueles que conheciam do Antigo Testamento, conheciam das profecias ou conheciam dos 5 primeiros livros, sabia que precisava nascer um Salvador. Precisava nascer o Messias. E quem calculava os tempos sabia que era mais ou menos naquela época que Jesus nasceria. Existia essa grande expectativa, porque o mundo da época estava vivendo num caos. Altos índices de taxas de juros que tinham que pagar para o Império Romano, que estava sufocando o povo. Um pouco diferente de hoje, nós que estamos aqui no Brasil. O dinheiro não dava para nada. O povo vivia endividado. E alguns iam dando o que tinha em casa. Não tinha expectativa de melhoria para aquele povo, falando de maneira econômica. O poder, tanto o poder militar quanto o poder político, estava centrado em Roma, que dominava todo o mundo da época. Então, você pensa, não existia democracia, não existia alguém chegar e falar assim, vamos fazer uma eleição para saber quem será o nosso imperador. Não, e os judeus não tinham voz. Existia uma opressão muito grande. O povo estava sendo oprimido por todos os lados que você possa imaginar. Então a expectativa que surgiria um Messias era muito grande. Mas Deus, ele trabalha de uma maneira tão maravilhosa. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é como nós planejamos, não é como nós pensamos. Deus simplesmente manda Jesus, mas ele manda em todo um processo. Ele poderia ter falado assim, pum, apareceu Jesus com 30 anos de idade, vai resolver os seus problemas. Jesus tem que nascer de uma mulher, fazer todo o processo de nascimento, de cuidado, ser amamentado, ser apresentado no templo, ser educado numa família, trabalhar em serviço pesado, cresceu, aprendeu uma profissão. Aí quando chega a maioridade, 30 anos, para aquela época que ele se tornava maior de idade, aí ele começa o ministério dele. Um ministério longo? Não, um ministério de 3 anos e meio. Não, Jesus precisa reinar, acabar com o Império Romano. Deus não trabalha de acordo com a nossa perspectiva, por isso que muitas vezes o caos é instaurado para que Deus manifeste o poder dele. Do jeito dele, organize as coisas do jeito dele. E Jesus surge em todo esse cenário, toda essa situação que estava no tempo. E a expectativa de que Jesus resolveria todos os seus problemas, igual aquela propaganda que aparecia no canal de televisão, né? Todos os seus problemas estarão resolvidos. Aí eles achavam que Jesus ia resolver de um jeito, Jesus resolve de outro. Eles achando que seria algo externo, que Jesus vinha e ia sentar num gabinete com alguns ministros, secretários, e falou assim, traga a pauta, traga esse, marca uma reunião com o imperador, marca uma reunião com o sacerdote, marca uma reunião com o fariseu, marca uma reunião com os maiores líderes do mundo, que eu quero dar aqui a minha opinião, porque agora eu estou reinando. Tudo diferente. O caos estava instaurado aos olhos deles, que era um caos na sociedade. Jesus vem para resolver um caos que estava dentro do ser humano. Um caos que tinha sido provocado lá no Éden, lá no capítulo 3 de Gênesis. Jesus vem caminhando em toda essa história, ainda bem que ele é eterno, mas o processo de até surgir o Messias demorou muitos anos, milhares de anos, até que Jesus surge e alguém acha assim, agora ele vai restaurar este planeta Terra, vai ser algo novo, vai ser algo lindo de se ver. Não vai ter mais escravo, não vai ter mais opressão, não vai ter mais juros, não vai ter mais dívidas, coisa boa.
Aí Jesus vem, começa a chamar aqueles homens e mostrar um reino que não é deste mundo. Ele começa a mostrar que um caos que precisa ser resolvido não é resolvido com pautas de reuniões, com minutas, com memorandos, com editais. Não é resolvido numa mesa de reunião, mas é resolvido quando o coração é rasgado e o reino dele é implantado dentro de nós. Mateus vai apresentar Jesus como rei. Mateus vai apresentar Jesus como este leão, como esse Messias que vem para tomar o trono e dizer: eu reino sobre tudo e sobre todos, não só no mundo físico, mas no mundo físico e espiritual. Jesus, ele vem, Mateus apresenta Jesus como este rei que assenta num trono não humano, mas num trono eterno. E quer assentar no trono do nosso coração também. A verdade é, quando nós falamos de caos, que todos nós enfrentamos caos em algum momento da nossa vida. Alguns aqui levantaram a mão que receberam o Messias quando estava num caos na sua vida. Não sei, talvez se você abrir para testemunho, talvez foi assim, diversos tipos de caos. Econômico, relacionamento interno, emocional, espiritual, um vazio. Mas certo é que todos nós, em algum momento, enfrentamos caos na nossa vida, e o caos, ele não avisa quando ele vai chegar. O caos, ele não manda recado dizendo: estou chegando, prepare o ambiente. O caos, ele chega na nossa vida em momentos que nós não programamos. Mas às vezes o caos chega na nossa vida porque nós mesmos também provocamos o caos, como Adão fez. Estava tudo bem, mas nós provocamos o caos, e o pior, nós não damos conta de resolver os caos que nós provocamos. E a gente entra nos parafusos, entra nos desesperos, a gente entra numas situações e fala assim: meu Deus, como eu vou resolver isso? Nós não conseguimos resolver muitos dos caos que nós mesmos provocamos, instauramos na nossa vida. Sabe aquele vazio que muitas vezes está dentro de nós? É um caos. É como a terra sem forma e vazia. Trevas. É uma vida espiritual muitas vezes sem sentido. Fala: o que eu estou fazendo da minha vida? Ou aquele vazio emocional, que também tem a ver com o espiritual, uma vida vazia. E alguém disse certa vez que não existe vida vazia, mas mal ocupada. Ela está ocupada por um vazio, que esse vazio, na verdade, são outras coisas. Aquele vazio, ele pode ser um caos, que está instaurado, a angústia, que muitas vezes nós não sabemos de onde surgiu. Eu falo assim: meu Deus, como eu estou triste, como eu estou angustiado, como eu estou sem perspectiva na minha vida, e eu não sei de onde surgiu isso. Talvez é um caos que foi instaurado em nós, a partir de algo, ou a partir de nós. Uma angústia, uma aflição, o medo do futuro. Meu Deus, eu não posso morrer agora, o que será dos meus filhos? Eu não posso ficar doente, porque quem vai socorrer lá em casa? Eu não posso perder o emprego, porque são medo do futuro. Medo do que vai acontecer. É um caos que está instaurado. Relacionamentos arruinados, ou por um fio, que prejudica o emocional, prejudica o espiritual e até mesmo o físico. É um caos que está instaurado. Acho que quando chega um momento assim, eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que algo novo precisa ser criado. Alguém insiste em mudar geograficamente, fala assim: não, eu vou vender tudo aqui, vou mudar de cidade, eu vou trocar de carro, eu vou mudar meu guarda-roupa. Nem sempre isso resolve. Tem caos que ele não está linkado a regiões geográficas, mas está dentro de nós.
povo judeu simplesmente poderia falar assim: vamos criar uma nova nação, com um novo rei, com um novo reinado, com novas ideias, mas não ia adiantar, porque o caos estava instaurado dentro do coração. O caos estava ali dentro do ser humano e precisava ser consertado, era dentro, não era externamente. A gente pode fazer de tudo, chegar diante do espelho, arrumar o cabelo, mudar o penteado, vestir uma nova roupa, mudar o corpo, mas se não for resolvido o caos que está dentro de nós, não adianta. Quando chega essa situação, nós temos que olhar e saber que quem tem sempre uma solução para o caos é Deus. Continua sendo Deus em toda a história. Em toda a história continua sendo Deus. Então significa que nós precisamos de um Messias. Se há um caos instaurado, precisa de um Messias, precisa de alguém que venha e resolva a situação que está instaurada. Nós precisamos de Jesus, o Messias que já nasceu. Ele já veio este mundo não para resolver os nossos problemas financeiros, não para resolver as nossas situações de lá dentro de casa, de coisas que precisa comprar, de panela que precisa trocar. Mas Jesus veio para resolver o problema que está dentro de nós. E eu te digo que não há outro lugar para encontrar a solução para acalmar o que está dentro de nós, para transformar este caos numa nova realidade. Mas eu queria te dizer que quando o caos chegar na sua vida, lembre-se de que Jesus Cristo, Ele não é a última opção, Ele é a única opção. Quando o caos estiver instaurado, espero que você não esteja vivendo num caos, mas quem sabe o caos de vez em quando vem e bate na sua porta e diz assim: ei, deixa eu entrar. Ah não, ele não vai pedir por favor, ele não é educado, ele entra, né? Se o caos chegar, nós precisamos nos lembrar que Jesus, Ele não é a última opção, fala assim, agora eu preciso do Messias. Não, em todos os momentos nós precisamos dele, porque Ele é a única opção. Ele é a única opção. Não existe outra opção para resolver o caos. Por isso que Deus manda o seu único filho e nos insere na genealogia do seu filho. Que agora nós somos também filhos de Deus. E João diz que nós não somos filhos da carne, não somos filhos nascidos de carne e sangue, mas nós somos nascidos no Espírito. Nós somos filhos de Deus. Agora nós somos inseridos nessa lista de genealogia da origem de Jesus. Nós também pertencemos a este reino. Então nós precisamos saber que se nós estamos neste reino, quando o caos se instaura, nós precisamos falar assim: ei, se manifeste na minha vida, Messias. Eu sei que o Senhor veio para resolver todo o caos. E eu estou precisando que o Senhor resolva isso em mim. Jesus, Ele continua sendo o Messias, o Salvador, o ungido, o enviado de Deus, o Rei que foi ungido. E o caos só pode ser transformado na nossa vida através de Jesus. Amém? Talvez alguns passam por causa de uma proporção tão pequena, né? Fala assim, não, isso aí eu tiro de letra. Porque já sabe o caminho, já sabe o lugar. Mas talvez alguns passam por um caos que sufoca tanto, fala assim, meu Deus, até minha respiração está diferente hoje. Nem caminhei e eu estou ofegante. Significa que Jesus é a única opção. Significa que nós precisamos de um Messias. Se o caos chegar, ou quando ele chegar, Jesus Cristo, Ele está presente, saiba disso. Tenha em mente que Jesus Cristo, como o Deus presente, o Emmanuel, o Deus conosco, Ele está com você. Se chegar este ambiente de caos, de vazio, de trevas, saiba que Jesus está presente, porque a profecia de Isaías 7,14 diz que o Emmanuel, o Deus conosco, estaria presente. É interessante que a gente lê o Evangelho, a gente não vê ninguém chamando Jesus de Emmanuel. A gente só vê aqui nesses versos 21 e 22, aliás 23, dizendo que
que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós não vemos ninguém chamando de Emanuel. Mas quando chega no capítulo 28 de Mateus, ele diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está dizendo, o Emanuel está aqui. Aquele que está com vocês todos os dias, até quando não precisar mais passar por caos, até quando não tiver mais dores, até quando tudo for restaurado, o Emanuel está aqui. O Deus conosco. Nós vamos passar por muito caos ainda nessa vida, isso não é profecia, isso são evidências. Mas a receita que nós precisamos ter na porta da nossa geladeira é que existe o Messias. E nós não precisamos ficar passando a vida toda por um caos, mas nós precisamos recorrer a Ele. Por que sofrer tanto tempo se Ele tem a solução para o nosso caos? E nós podemos chegar e falar assim: Senhor, me ensina logo o que o Senhor tem que ensinar. Cria algo novo, tira esse caos, faz uma nova paisagem, um novo cenário, muda a minha história. Muda a minha história. Se é um ambiente que o Senhor precisa para criar algo, que esse ambiente seja eu. Eu estou aqui. Pode criar algo novo em mim. Cria algo novo dentro de mim. Se o Senhor precisa de algo sem forma e vazio, que seja eu, então que o Senhor forme algo novo em mim. Que o Senhor forme algo novo dentro de mim. E quando Jesus ele se manifestar como Messias, o caos será transformado em algo novo. Porque Ele continua sendo Deus que estava lá na criação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele está presente conosco. Amém? Gostaria de convidar você a colocar-se em pé neste momento. Vamos orar? Paizinho, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pela presença do Senhor aqui. Obrigado pelo Teu Espírito Santo presente em nós. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado por nos mostrar a saída, a solução. E obrigado, Deus amado, porque nós não conseguimos resolver os caos que nós entramos, não conseguimos resolver o caos que está na sociedade, mas nós podemos, ó Deus, recorrer ao Senhor, que é o Messias que foi esperado por todo o tempo e também esperado por nós, que nós possamos todas as manhãs te esperar, dizer: Senhor, eu te esperei a noite toda para te encontrar, eu te esperei o dia todo para te encontrar, eu te espero todos os dias, assim como o salmista diz: olha, como o guarda espera amanhã, eu também espero o Senhor no nascer do dia, que nós possamos te esperar todos os dias, que o Senhor esteja presente em nós, abençoando a nossa vida, nossa casa, nossa família, Senhor. Abençoe, ó Pai amado, a vida, abençoe o emocional, o espiritual, o físico, abençoe as situações que cada um enfrenta, financeira, familiar, relacionais. Dê a Tua graça sobre cada situação em nome do Senhor Jesus. Dê uma semana abençoada, dê um sono tranquilo e reparador. Abençoe também o retorno ao lar, que cada um retorne, ó Pai amado, seguro, livres de acidentes, livre de prejuízos, livre de aborrecimento. Que o Senhor esteja com cada um, ó Pai. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Estenda as suas mãos, meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.